hoje, entende? Que é muito diferente do mundo moderno. Tem similaridades, tem heranças, mas ele se organiza de uma forma diferente. E na política, a gente gosta de pensar na Revolução Francesa, mas eu tenho sempre insistido muito que eu acho que a Revolução Francesa ela não pode ser entendida sozinha. A gente tem um momento de 3 revoluções, que são 3 revoluções iluministas, que são muito interessantes. Uma na Europa, que é a Revolução Francesa, uma na América do Norte, que é a Revolução de Independência Norte-Americana. E a gente esquece, infelizmente, o que acontece no Caribe, que para mim é o momento mais poderoso, que é a Revolução Haitiana. E eu tendo a entender elas como revoluções irmãs, elas estão acontecendo no mesmo momento, elas estão definitivamente interligadas e elas viram de cabeça para baixo a nossa política, para a gente começar a entender, talvez para usar o termo que tu trouxe, falar de uma política de massa, né? Qual é a grande potencialidade dessas revoluções políticas e por que elas mudam tanto o mundo no qual a gente vive e constituem esse espaço no qual a gente fala de esquerda e fala de direita e no qual a gente fala sobretudo de uma participação ampla de indivíduos na política. A gente pensa geralmente esse momento como um momento de desarticulação do que a gente chamava do antigo regime. E é claro, eu tenho que fazer essas observações. A gente está falando de categorias que elas não são absolutas, elas não aconteceram em todos os lugares do mundo da mesma forma, mas de alguma maneira elas articulam, digamos assim, momentos específicos da política. Quando a gente está falando do antigo regime na Europa, a gente está pensando no regime absolutista e a gente está pensando, sobretudo, numa concepção de política que ela é predominantemente hierárquica. A gente tem, digamos assim, definições muito claras de quem pode e de quem não pode participar dessa política, certo? Quem é que pode decidir os rumos e os destinos das coletividades? O que a gente faz, o que a gente percebe sendo feito, na verdade, com a desarticulação do antigo regime, é a ideia justamente de que, digamos assim, de um primeiro horizonte democrático, se a gente quiser colocar nesses termos, de que a população que é governada merece participar nas decisões que a governam, certo? Então, eu gosto muito de pensar essa transição como a transição de um modelo hierárquico e exclusivista e exclusionista de política do antigo regime para um momento que é mais horizontal. Tanto que a gente vai mudar, inclusive, a nossa concepção de soberania, e a gente justifica a soberania até hoje como sendo uma soberania popular. As pessoas que são governadas têm o direito de decidir quem as governa e como elas são governadas. E isso acontece com essas 3 revoluções, e isso é muito poderoso. Não significa que a gente sai dali com esse sistema pronto, pelo contrário, eu acho que a gente ainda está lutando com essas questões e brigando com essas definições, mas eu acho sim que a nossa história política contemporânea, desde o século XIX, ela é uma história que briga com esses ideais, com o ideal de pertencimento, como tu bem disse, tem a questão do nacionalismo que nasce ali, que vai se desenvolver mais ao longo do século XIX, com a ideia de quem é que pode participar na política e com a ideia de que de tentar entender, pelo menos, ou criar sistemas políticos que são mais justos. E a gente geralmente pensa justiça contemporaneamente articulada através da ideia de igualdade. E ela é uma igualdade tanto econômica, quanto política, quanto social, quanto cultural. A gente não respondeu ainda, me parece, muitos dos desafios que foram colocados. E quando eu estou no Twitter, quando eu estou falando com os meus alunos, também parece que existe uma ansiedade retomada de quais são os modelos que vão nos tirar desse fundo do poço. Mas a gente continua trabalhando com as categorias que foram postas no início do século XIX. Eu falei das revoluções políticas e acabei falando um pouco menos da grande revolução econômica, que é a Revolução Industrial. Um pouco porque é menos do meu interesse imediato, eu não falo tanto de história econômica, eu foco muito mais em questões de história política e história social. Mas a gente não pode ignorar que muitas também das mudanças e dos problemas econômicos com os quais a gente lida hoje em dia são herdeiros dessa mudança de forma de produção e de reprodução da nossa vida, né? Com a Revolução Industrial, então, a gente vai ter o amadurecimento, eu acho que a gente pode falar com tranquilidade, a partir da Revolução Industrial, de um sistema capitalista, que é um sistema global, que articula e organiza a produção em ampla escala, e com o qual a gente continua lidando.
Tem um autor que eu gosto muito, que é o Castells, e eu acho que, olha, dos últimos anos, assim, o Castells ele vai publicar aquela trilogia dele no final da década de 90, e agora ele retoma algumas questões em 2018, se eu não me engano, com o livro Ruptura. E eu tenho falado muito desse livro porque eu acho que ele apresenta uma excelente leitura do nosso contexto político atual. Mas se a gente volta lá para o Era da Informação, do final da década de 90, apesar de, obviamente, algumas coisas estarem erradas, eu acho que o Castells é um cara que consegue antecipar muitas dessas tensões que a gente está vivendo, que são tensões que envolvem o nosso sistema produtivo e que são tensões que envolvem o nosso sistema político. Eu acho que não é à toa que, por exemplo, qualquer pessoa que está no Twitter e que se interessa por política sabe que a grande rixa que tem no Twitter hoje em dia é entre pessoas que estão se colocando num campo marxista ou anarquista e pessoas que estão se colocando num campo liberal. E isso, para mim, parece que está recolocando, então, os problemas que a gente herda do século XIX. Parte desse problema, ou digamos assim, parte desse arcabouço que a gente herda, é a questão do nacionalismo. E eu gosto muito, Léo, que tu fala de nacionalismo e tu imediatamente fala de imperialismo, e é uma coisa que às vezes a gente esquece de falar, que o imperialismo europeu do século XIX, que vai até o século XX, ele é resultado também desse nacionalismo. Só que esse nacionalismo ele vai passar por fases diferentes, né? Ele muda. Quando ele surge, então, na Revolução Francesa e é amadurecido em 1948, com todas as primaveras dos povos, a gente vai ver que esse nacionalismo ele tem, digamos assim, um teor de libertação e de inclusão. Ou seja, o nacionalismo ele é a ideologia que vai nos ajudar a justificar esse processo de horizontalidade da decisão política, certo? Que vai nos ajudar a desmantelar o que a gente chama desse antigo regime. Só que da segunda metade do século XIX para o início do século XX, parece que esse nacionalismo, ele, digamos assim, organiza o espaço doméstico dos Estados europeus e então ele se volta para o espaço internacional. E quando ele se volta para o espaço internacional, ele começa a assumir algumas das características que são mais danosas desse nacionalismo, que é expansionismo, que é superioridade étnica, que é a ideia de que existe uma ordem para como nações devem se organizar e essa ordem precisa ser construída. E a gente chega então, eu estou fazendo um pulo histórico aqui gigantesco, mas a gente chega então para os nacionalismos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E eu gosto sempre de lembrar, parece que a gente só fala de nacionalismo quando tem crise, né? Quando tem algum problema. Agora a gente voltou a falar de nacionalismo por causa da extrema-direita. A gente falou muito de nacionalismo no século XX por causa da Segunda Guerra Mundial. Me parece que a gente não pode esquecer que o nacionalismo ele estrutura e ele organiza cognitivamente a forma como nós entendemos o mundo. A gente tem uma dificuldade muito grande de pensar em um mundo sem nações. E parece que mesmo alternativas políticas que são mais igualitárias não conseguem se livrar dessa ideia de um nacionalismo, de que a nossa política ela precisa ser organizada por esses grupos identitários que são as nações. Só que na metade do século XX, ali na década de 30, isso assume, digamos assim, uma densidade tão estranha que ele se transforma em fascismo e que ele se transforma em nazismo. E a gente reage a isso, e no pós-Segunda Guerra Mundial me parece que a gente também vai assumir que, uma vez que a gente consegue derrotar o nazifascismo, parece que a gente aprende imediatamente que nacionalismos são perigosos. E muita gente vai falar de uma morte dos nacionalismos, né? Só para agora, no início do século XXI, a gente ter que engolir toda essa retórica de novo e pensar que talvez eles estivessem mais dormentes do que mortos e que a gente continua trabalhando politicamente, socialmente, a partir da nação, tendo a nação como a grande base de articulação da nossa política. Eu costumo dizer para os meus alunos, eu acho que a gente tem que abandonar a ideia de que a gente tem ideologia de estimação. E muitas vezes a gente trabalha com política com base nisso, né? De dizer, não, nacionalismo é bom porque gera democracia, porque gera participação, porque justifica essa participação. Nacionalismo é ruim porque pode ser supremacista.
me parece que a gente tem que parar de, digamos assim, de articular as nossas ideias a partir dessas dicotomias, porque elas são muito simplistas e elas reduzem uma realidade que é complexa a uma escolha de bom ou mal, legal, ruim. E a gente tem que começar a entender como é que essas ideologias conseguem articular e mobilizar populações para participação política, para fins específicos. Eu acho que nesse momento, quando a gente olha então para 2016 e vê a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos, a gente vê o Brexit na Grã-Bretanha, é um pouco disso que a gente tem que lembrar, entende? Que essas ideologias que todo mundo achava que estavam mortas foram rapidamente muito bem articuladas para mobilizar populações que antes a gente não pensava como sendo nacionalistas em projetos nacionalistas e exclusivistas. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Léo. Eu tentei fazer assim um arco de pensar do século XIX até o século XXI, que é um troço um tanto difícil, mas enfatizando que a gente chega no século XXI e parece, essa é a minha grande interpretação, eu tenho insistido nisso, que a gente continua insistindo nas categorias que a gente herdou do século XIX, que a gente não resolveu as tensões que a Revolução Americana nos trouxe, que a Revolução Haitiana nos trouxe, que a Revolução Francesa nos trouxe, ou sequer que a Revolução Industrial nos trouxe. E que a gente ainda está lidando muito com isso, assim. Ainda pegando carona nisso, Tati, porque dentro de tudo isso que você falou e dentro do que a gente está vendo, eu percebo, e até comentei isso no episódio recente nosso, que apesar de tudo o que se falou e o que se viu a respeito dos regimes nazistas, fascistas e tudo mais, e eu me lembro até, né, como um adolescente, né, quando você começa a descobrir músicas, começa a descobrir o punk, essas coisas assim, você vê, por exemplo, eu via muita coisa, esse negócio do antifa, antinazista, eu falava, pô, eu achava algo mais simbólico do que de fato algo que pudesse voltar a acontecer, que a gente tivesse que combater de novo. Hoje o que eu vejo, além da gente ter que combater isso de novo, é de que, por exemplo, no Brasil e nos Estados Unidos nem se fala, as pessoas aceitam mais um regime quase que declarado fascista em prol de, mas precisamos aprovar reformas, né? Até citei um exemplo, por exemplo, na época do PT da Dilma, o Delfim Neto, era um cara que, Delfim, como é que tá o governo Dilma? Nossa, é o apocalipse, o Brasil vai acabar se a Dilma continuar. Os atores políticos agiam dessa forma. E o Bolsonaro, que é essa coisa assim, chocante, as pessoas, não, ele precisa ele precisa falar menos, mas se ele conseguir falar menos a gente vai aprovar. Me parece que o fascismo é mais aceitável pro cidadão médio em meio a uma questão muito maior do que, por exemplo, não, só não pode ideologia de esquerda. Por que o fascismo, o nazismo acaba sendo mais aceito no século XXI do que o próprio comunismo na cabeça das pessoas? Tem muito a ver com essa questão do nacionalismo que ficou mais voltado para isso, assim, o cara fala, não, mas pelo menos eles pensam no país, e não pensam, na verdade, né? No fundo não pensam. Pois é, Paulo, eu acho que é uma excelente pergunta. Sim, eu acho que no fundo não pensam, e eu sou muito crítica, eu sou uma estudiosa do nacionalismo que é profundamente crítica dos nacionalismos. Eu acho o nacionalismo uma ideologia muito perigosa, assim. E ela ao meu ver, essa é a minha perspectiva, ela é geralmente uma ideologia que é muito bem instrumentalizada. As pessoas que coordenam esses campos nacionalistas, elas não precisam necessariamente ser nacionalistas convictas, né? Mas o nacionalismo é uma ideologia muito poderosa, ele consegue mobilizar muito bem. Então eu acho que é isso que a gente precisa parar de acreditar que as pessoas que avançam algumas ideologias estão profundamente, sempre comprometidas com essas ideologias. Como é que a gente acaba no século XXI, né, na segunda década do século XXI, com esse horizonte fascista, ou neofascista, ou de extrema direita na nossa frente? Eu acho que tem duas questões, e eu tenho pensado muito nesse sentido, que a primeira sendo, eu nos acho muito otimistas na nossa pedagogia política, e a gente acha que traumas são o suficiente
para nos ensinar que algumas coisas são ruins e não devem ser repetidas. E eu acho que essa é muita da herança que tu diz, né? Quando a gente era adolescente e de repente a gente ouvia o punk, a gente ouvia todas essas questões e dizia, tá, mas não vai acontecer de novo.